Muito obrigada, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, excelentíssimo Sr. Presidente do Partido, excelentíssimo Sr. Secretário-Geral, Sra. Presidente da Jurisdição, caros representantes de todas as estruturas de juventude, dos trabalhadores e dos autarcas. A Madeira em que vivemos hoje é indissociável da construção europeia. É inegável, ao longo destes 32 anos, desde a adesão de Portugal, a marca que esta pertença deixou de desenvolvimento e prosperidade. O momento presente oferece-nos enormes desafios. São desafios globais, para os quais necessitamos encontrar respostas e soluções que nos permitam ultrapassá-los. E não tenhamos dúvidas, não nos deixemos iludir que, face à dimensão e à escala destes desafios, as respostas estão no seio da União Europeia. Porque não nos esqueçamos que esta União Europeia, esta Europa que tanto falamos, somos nós. Não tenhamos dúvidas que a Europa de hoje é uma Europa política. São forças políticas que, distinguindo-se ideologicamente com questões de fundo, distinguem-se particularmente por dois grandes blocos, os europeístas e os eurocéticos. E perante esta divisão, que não tenho dúvidas em afirmar que para nós, social-democratas ilhéus, não podemos acreditar e defender sem medo e com convicção que estaremos melhor com mais Europa. Somos e queremos fazer parte deste projeto europeu, contribuindo para a sua melhoria e paulatinamente lutando por mais e melhor integração. Sendo parte desta União, poderemos continuar a lutar pela aplicação plena do artigo 349, que nos reconhece a ultraperiferia. E é a partir de medidas específicas e horizontais de diferentes políticas da União que conseguiremos demonstrar o potencial da ultraperiferia no contexto europeu. A Madeira nunca o fez, mas jamais se demitirá de defender e de encontrar respostas, de criar ferramentas e medidas que respondam aos anseios e interesses legítimos dos cidadãos europeus das regiões ultraperiféricas. Para isso, Sr. Presidente, caros companheiras e companheiros, o PSD Madeira tem de continuar a ter uma voz forte na Europa. Uma voz que procure responder à dupla insularidade através de instrumentos financeiros claros, como o mecanismo Interligar Europa. Uma voz que persista na inclusão das infraestruturas da Madeira no corredor do Atlântico. Uma voz que insista que o apoio para responder às necessidades dos aeroportos regionais e às ligações marítimas tem de emergir através dos fundos de coesão e desenvolvimento. Uma voz que resista a pressões e que garanta que, através do Fundo das Pescas, se consiga a renovação das nossas frotas. O PSD acredita e conseguiu uma Europa que aposta hoje no turismo. Conseguiu uma Europa que apresenta hoje uma linha de financiamento para este setor. Uma Europa que vai apoiar na formação, na digitalização, na qualificação de pequenas e médias empresas. A Madeira esteve na linha da frente na implementação desta política europeia para o turismo. E na Europa, para o futuro, o PSD tem de saber interpretar os desafios e continuar a fazer uma aposta clara na economia azul, potenciar a aquacultura, as energias renováveis, a biotecnologia, o conhecimento e os recursos naturais. Temos de exigir ajudas de Estado e serviços de interesse geral, mas mais flexíveis e adaptados à ultraperiferia. Não podemos aceitar a redução de taxas de cofinanciamento nos novos quadros financeiros. Queremos que as nossas empresas, as nossas universidades, agentes locais participem nos novos instrumentos financeiros como o Horizonte Europa ou o InvestEU. Queremos que o Fundo Social Europeu seja um adicional ao FEDER, de modo a compensar todos os sobrecustos das regiões ultraperiféricas. Temos de continuar a dizer não aos cortes na política agrícola comum e sim à dimensão regional nos planos estratégicos do segundo pilar da política agrícola. Devemos pugnar pelos produtos da Madeira no mercado externo e também nos acordos comerciais. Lutar por mecanismos de estabilização com a imposição de suspensão de importações para proteger a nossa banana.
e não menos importante, precisamos lutar pelo futuro. Precisamos acabar com guerras intergeracionais e, sem medo, dar a mão e dar a voz aos jovens. Precisamos de uma Europa para os jovens, melhorando ferramentas que apoiem a formação, mas também o desenvolvimento de negócio. Não baixemos os braços na luta por uma majoração do Erasmus para os transportes. Os nossos jovens saberão dar prova da oportunidade que lhes proporcionarmos. Hoje temos pela frente uma união complexa, com dinâmicas internas e externas cada vez mais intensas. Precisamos atacá-las de frente. Precisamos, mais que tudo, de respostas políticas. São decisões políticas e fortes que a União precisa. Mas, caros companheiros, a luta não se faz apenas de conquistas. Tem de ser feita também de denúncias. E não nos demitiremos de denunciar aos madeirenses que na Europa o PS coloca todos os dias a agenda partidária em primeiro lugar. O PS não zela pelos interesses da Madeira e dos madeirenses e dos porto-santenses genuinamente. É uma vergonha. Um PS que ataca diariamente a Madeira e os madeirenses ao comparar o Centro Internacional de Negócios a paraísos fiscais como o Panamá. Um PS que ainda não percebeu que na União coexistem destinos com regimes fiscais diferentes e que é um ataque lamentável que só prejudica a Madeira, que só prejudica Portugal. Falamos de um PS camaleão na Europa. Um PS que demonstrou resistência, mas que só após a denúncia e exposição pública inverteu o seu sentido de voto para apoiar a modernização e a renovação da frota de pesca. Um PS que na Madeira defende o mar e os pescadores. E um PS que na Europa precisa de ser exposto publicamente para alterar o seu sentido de voto. Não, os madeirenses não aceitam camaleões socialistas. Mas não vamos ficar por aqui. Não é só o PS. São também os partidos que suportam o Governo da República e que têm assento também no Parlamento Europeu. Envergonham-nos. Envergonham-nos quando votam contra a Madeira, quando levantam a mão contra Portugal. E nós, companheiros, temos de responsabilizar estas posições de não defesa dos interesses da Madeira também no plano europeu. E essa denúncia que temos vindo a fazer e que será expressa nos próximos atos eleitorais, nas europeias, nas regionais e nas legislativas. Vamos lembrar aos madeirenses que o PCP, partido bengala da maioria do PS na República, saúda calorosamente a tomada de posse de mais um governo ilegítimo de Nicolás Maduro. Caros e caras companheiras, calorosa é tudo menos a situação em que se vive na Venezuela. Falamos de uma ditadura imposta, de um Estado falhado, de um país sem lei. Um Estado que levou ao regresso de 6.000 lusodescendentes e de venezuelanos à Madeira, que fogem da fome, que fogem da violência, que fogem porque têm medo, mas porque não têm oportunidades. Não temos de apoiar só a Venezuela na Madeira. Temos de fazer valer a voz da Venezuela na Europa e em toda a comunidade internacional. E não deixar passar em branco episódios lamentáveis como este de falta de respeito ao povo venezuelano. Mas, caros companheiros e companheiras, Cláudia, lembremos, atenção ao termino em breve, Sr. Presidente, lembremos da palavra dada e da palavra honrada de António Costa. Lembremos-nos de António Costa do reforço dos 30 milhões de euros para o Fundo de Coesão, para a recuperação da Madeira após a catástrofe dos incêndios em 2016. Prometeu e depois voltou atrás refugiando sem desculpas com regras europeias. Mas o PSD estava lá. O PSD questionou em tempo oportuno este mesmo bloqueio que impedia o cumprimento desta promessa. E pasmem-se, a União Europeia respondeu de forma clara ao PSD Madeira. Pode-se e deve-se fazer, principalmente responder às necessidades cruciais a esta intervenção e para futuras calamidades. Vergonha! António Costa mentiu e mente aos madeirenses.
Temos um governo do PS que anuncia esperança na defesa dos direitos dos cidadãos portugueses do Reino Unido, que espera que o governo britânico, em caso de saída sem acordo, responda da mesma maneira com esperança. Sim, os portugueses e os madeirenses agradecem a esperança, mas queremos mais. Queremos garantias. Queremos uma apresentação imediata de um plano B. Queremos estar confiantes, como já estão muitos outros países europeus que já têm um plano B. Queremos garantias de que teremos quem defenda e quem proteja as empresas e os portugueses no momento real do Brexit. Temos um PS que diz que a proposta para o próximo quadro financeiro é positiva para Portugal. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é positiva para Portugal. Estamos a falar de um corte de 7% na política de coesão, de 5% na política agrícola comum. Estamos a falar num cenário onde Portugal perde 7% de financiamento europeu face ao atual. Países como a Espanha, como a Roménia e como o Luxemburgo vão receber mais financiamento europeu. Onde está o Primeiro-Ministro? Onde está o Governo da Geringonça para se imporem perante esta injustiça? Não os vejo com força na Europa para inverter esta situação. A Madeira e os madeirenses sabem que podem contar com o PSD para alterar todo este cenário e para uma distribuição justa, com regras, com transparência e rigor nos fundos europeus. Não queremos nem aceitamos uma política de distribuição de fundos de amigos para amigalhaços. Temos um PS que em Portugal elogia-se com os resultados da economia portuguesa, mas que na Europa o PIB per capita nos coloca em 15º entre os 19 Estados-membros da zona euro. Estamos na cauda da Europa e não nos esforçamos por sair de lá. Nestes 3 anos de fim de austeridade, descemos 3 posições. Um Governo da República que dá com uma mão e que tira com as duas. Aumenta a carga fiscal através de impostos indiretos e de cativações. Vejamos, por exemplo, o investimento público, praticamente inexistente. O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas tem cerca de 80% por realizar, mas espantoso, já se anuncia perante esta realidade um novo plano de investimentos com mais 20 mil milhões de euros até 2020. Caros companheiros, foi precisamente há 10 anos que o governo de José Sócrates, todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, nos brindava com novos investimentos, novas obras, novos programas, excelentes anúncios. Hoje, estamos a pagar a dívida de todos estes anúncios. Estamos perante um Governo da República a quem podemos chamar o Governo da Coincidência. Coincidência no apoio do Governo agora para o ferry, mas que só se prevê para 2020. Coincidência que apoia o novo hospital, o compromisso assumido de 50% no início, mas que agora, fazendo bem as contas, é um financiamento de 13%. São muitas coincidências sem solução. É o subsídio social de mobilidade, é a operacionalidade do aeroporto da Madeira, é a questão da TAP, é a questão das taxas de juro. O Governo da República olha para esta parcela do território português como? Com bloqueios e mais bloqueios. E com a conivência de quem? Com a conivência e a cumplicidade do PS Madeira. Do PS Madeira que arranjou um rosto independente. Uma pessoa, como tantas outras, que se dizem livres e sem amarras e que praticam agendas socialistas à frente das pessoas que os elegeram, que deitam por terra a confiança que lhes foi dada para assumirem com responsabilidade e lealdade o cargo que lhes foi concedido. Pois são estes que acatam as ordens e as instruções do continente. Deixaram de ser autonomistas e de lutar pelo interesse dos madeirenses e da Madeira. São esses que nos impõem um garrote financeiro, tudo pelo poder. Os madeirenses querem um rumo para a sua terra. Querem que a Madeira seja aquilo que os madeirenses sempre quiseram. Querem respeito e garantia da nossa autonomia. E como temos visto e demonstrado, só o PSD com os madeirenses e porto-santenses podem confiar. Fomos sempre pela nossa autonomia. Estamos sempre ao lado dos madeirenses. Seremos sempre o melhor partido pela Madeira. Senhor Presidente, termino. O PSD acredita convictamente na construção europeia. A razão de facto para permanecer na União não deve ser apenas económica e social, tem de ser política. Há um combate entre europeístas e os favoráveis à saída da União.
E nós precisamos todos combater estes partidos e a todos os níveis. Não nos esqueçamos hoje de quem suporta esta maioria na República. São estes partidos que votam juntamente. São estes partidos que votam ao lado dos populistas como Le Pen e como Farage e que pugnam pela destruição da União. A resposta aos desafios atuais não se centra em fórmulas simplistas de mais ou menos Europa. Acredito que o contínuo aprofundar da integração europeia é a resposta aos populismos e nacionalismos que florescem na Europa. Queremos sim uma Europa mais solidária, com mais orçamento, mais atenta e mais eficaz, mas sempre com os madeirenses no centro das políticas europeias. Queremos o reforço da coesão territorial e a majoração do apoio às regiões ultraperiféricas. Termino. O PSD transformou a Madeira naquilo que orgulhosamente é hoje. O PSD tem como missão a vitória nos próximos 3 atos eleitorais deste ano. Para ganharmos, estaremos unidos. E precisamos estar juntos, sem exceção, unidos por uma causa maior, pelo nosso partido e pela Madeira. Por isso, Sr. Presidente, conte comigo, conte com o meu apoio em todas as batalhas, com um desprendimento total, porque no plano regional, no plano nacional e no plano europeu, o meu partido foi sempre e será a Madeira. Viva o PSD, viva a Madeira!